Oi, turma, estou aqui de volta para mais uma aulazinha sobre gases. Nas aulas anteriores, a gente viu as variáveis de estado e também as transformações gasosas. Pois é, as variáveis volume, temperatura e pressão e as transformações isométrica, isobárica, isotérmica. E hoje vamos aprender um pouco sobre a relação dessas variáveis com o número de mols. Pois é, o famoso número de mols, muito usado pela química, surgiu aí pela ideia de Avogadro. Avogadro. A hipótese de Avogadro. Pois é, olha ele aí, bonito como sempre. Então, ele imaginou o seguinte: se eu pegar volumes iguais de gases quaisquer, quando medidos a mesma pressão e temperatura, eles possuem o mesmo número de moléculas. Então veja só, independente do gás, se eu pegar mesmo volume, mesma temperatura e mesma pressão, ele percebeu então que dentro ali do recipiente continha um número fixo de moléculas. Então isso aí virou a constante de Avogadro, aquele númerozinho famoso, o 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pois é, como é que isso aí se relaciona então com as variáveis de estado? Veja só, a gente viu na aula anterior que a relação pressão, volume sobre temperatura é igual a uma constante. E aí a gente trabalhou então como situação 1 e situação 2. Fizemos P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Pois é, essa relação aí, PV sobre T, não é igual a uma constante? Mas constante relacionado com o quê? Relacionado com a massa fixa do gás. Então essas variáveis estão relacionadas com a quantidade de gás em massa. Pois é. E aí, se eu mudar a massa do gás, como é que eu calculo então a pressão, o volume e a temperatura? Veja só o que foi que Clapeyron, francês, ele fez. Ele calculou essa constante, que ele batizou então de R. R é a constante dos gases ideais. Então, ó, ajeitando aí a fórmula, não era PV sobre T igual a uma constante, mas essa constante é proporcional ao quê? Ao número de moléculas. A massa está relacionada com o número de moléculas. Então ele tirou a constante e colocou número de moléculas vezes R. R seria o valor de proporcionalidade, seria a constante de proporcionalidade. Então, o quanto pressão, volume e temperatura está relacionado com o número de moléculas. Esse valor aí seria então o R. Ele calculou sendo 0,082. Então vamos lá. R, aliás, o N seria o número de mols do gás. Lembre-se que o número de mols é Mzinho sobre Mzão. O R é a constante universal dos gases, que vale 0,082. Tirando aqui a imagem, observe aí no detalhe. 0,082 se a constante estiver medida em ATM, litro por mol Kelvin. Então, se pressão está em ATM, volume está em litro e a temperatura em Kelvin, a constante vale 0,082. Mas se não, se tiver em outra unidade de pressão, como é o caso do milímetro de mercúrio, aí você usa o valor de R como sendo 62,3. CNTP, lembram? Famosa aí, condição normal de temperatura e pressão. Mas que condição é essa? Quando você tem uma temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 kelvins, e pressão de 1 atm, qual é o volume ocupado por 1 mol de gás? Nós calculamos por meio da formulazinha PV igual a nRT. Então eu tenho que a pressão vai ser de 1 atm, volume é o que eu quero saber, número de mols do gás 1, o R 0,082 e a temperatura 273. Joguei aqui na fórmula, quanto é que vai dar o volume? 22,4 litros. Então esse aí é o famoso volume molar. Então se um gás está na CNTP, que é a condição normal de temperatura e pressão, o seu volume vai ser de 22,4 litros. Cuidado, isso aí ó, para 0 graus Celsius, não confunda com temperatura ambiente, que é algo em torno de 25 graus Celsius, ok? Memorize isso aí que é importante.
Vamos aqui a um exercíciozinho para aplicar a fórmula. Questão da FATEC São Paulo. Ele diz: algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionarem amônia aos cigarros, numa tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mols de amônia a 27 graus Celsius e 1 atm. Aí qual o volume de amônia, que é o NH3, em mililitros será aproximadamente? Ele fala aí, qual o valor então do volume, que é o que ele quer saber. Botei aqui para vocês os dados: temperatura de 27 graus Celsius, pressão de 1 atm, número de mols, 2 vezes 10 a menos 4. E ele quer saber então o volume. Então bem facinho, joga na fórmula, joga e joga. Então fica, pressão é 1, volume é o V que ele quer saber. Número de mols, 2 vezes 10 a menos 4. Constante, 0,082. A temperatura, veja aí, ó, 300, né? Porque ele disse que era 27 graus Celsius. Tem que transformar para Kelvin com 273. Fazendo essa continha, você vai chegar no resultado de 4,92 mililitros. Detalhe, quando você fizer o cálculo, o resultado vai estar em litro. Para passar de litro para mililitro, você multiplica por 1000, ok? Equação de Clapeyron, densidade e massa molar. É possível calcular a densidade do gás a partir da equação de Clapeyron, ou então chame no português mesmo de Clapeyron. Então veja, PV é igual a nRT. Você aprendeu que o número de mols é mzinho sobre mzão. E aí eu posso fazer o seguinte artifício. No lugar de colocar o número de mols na fórmula, eu coloquei mzinho sobre mzão. Está aqui no detalhe. Fiz outra coisinha, ó. Eu passei a massa molar para o outro lado multiplicando e trouxe o volume dividindo. Então ficou assim, ó. Pressão vezes a massa molar agora vai ser igual a mzinho sobre V. Mudei a posição aí da massa molar com o volume. E aí quem é M sobre V? M sobre V é a famosa densidade. Então eu posso calcular a densidade de um gás sabendo a sua pressão e a sua temperatura. Então, conhecendo quem é o gás, obviamente eu vou saber a sua massa molar. Tipo, se o gás é o oxigênio, o O2. O oxigênio vale 16, como é O2, então a massa molar vai ser 32. Sabendo a pressão e a temperatura que esse gás se encontra, eu sei a sua densidade, ok? Bora pensar um pouquinho. Se no lugar de calcular a densidade, eu quero calcular a massa molar do meu gás. E aí o que é que eu posso fazer? Eu isolo aí a massa molar, fazendo outro arranjo matemático. Aí eu vou precisar da massa de gás que eu tenho. Então vejo qual é a massa de gás que eu tenho, qual a temperatura, pressão e volume que isso aí está ocupando. Assim eu descubro qual é a massa molar. Sabendo a massa molar, eu descubro qual é o gás que eu tenho ali naquele recipiente. É um artifício bacana aí para você descobrir qual é o gás que está contido em um recipiente. Mais um exercício. Bora aplicar aí mais uma formulazinha. Questão da UFC. Ele fala: as pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas. Inclusive o nosso querido Ednardo, lá da parte técnica aí do TI, ele é ciclista, né? Participa de competições. Para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus da bicicleta com gás hélio. Então veja só, o intuito aí de tentar deixar a bicicleta mais leve vale até encher o pneu com gás hélio, que é um gás de baixa densidade. Então é bem leve. E também, um outro detalhe é que ele é inerte à combustão. Então não vai vir a pegar fogo caso aconteça um acidente. A massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, com a pressão correspondente a 6,11 atm e temperatura de 25 graus Celsius seria... Então vamos lá, anotei os dados, temperatura que se encontra o hélio, 25 graus Celsius. Já transformei para Kelvin, some com 273, dá 298 kelvins. Pressão,
6,11 atm. Volume 0,4 litros. E aí o que é que ele quer saber? A massa de hélio que eu vou utilizar. Pois bem, ele quer saber a massa do gás. Para saber a massa do gás, eu tenho que saber qual é a massa molar do hélio. E aí o hélio, tabela periódica, sua massa molar vale 4 gramas por mol. Lembre-se que número de mols é mzinho sobre mzão. E aí, como eu tenho o mzinho, aliás, como ele quer saber o mzinho, como eu tenho aí a massa molar, basta eu descobrir o número de mols. Descubro por onde? Pela fórmulazinha de Clapeyron. Pois bem, PV igual a nRT, joga na fórmula, quanto é a pressão? 6,11. Quanto é o volume? 0,4. Número de mols é o que eu vou descobrir. Constante vale 0,082 e temperatura 298 kelvins. Fazendo essas continhas aí, você vai encontrar que o número de mols vai dar aproximadamente 10. Se o número de mols é 10, qual é a massa de gás então que eu tenho? A massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Tenho 10 mols do gás. Cada mol equivale a 4 gramas. 10 vezes 4 eu tenho então 40 gramas de hélio. Bem pouquinho aí para encher o pneu, né? Só apenas 40 gramas. Espero que tenham entendido. Aliás, mais uma questãozinha aqui para vocês. A última, saideira, hein? Então vamos lá, questão 63. Uma pessoa... Questão 63 aí foi do Enem, tá bom? Questão do Enem de alguns anos atrás. Ele diz, uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas não consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. Quem nunca percebeu isso, né? Você vai lá, fecha a geladeira, quando vai abrir, logo em seguida tem aquela força sem deixar você abrir. Parece que é um sistema aí automático, alguma coisa que sua mãe botou em segredo aí para você não ficar abrindo e fechando a geladeira. Mas não, isso é pura física, é um negócio bem simples. Bora raciocinar. Abriu a geladeira, entrou o ar quente. O ar quente entra, né? Consequentemente expulsa uma parte do ar frio que está lá dentro. Mas entrou o ar quente. Fechei a geladeira, esse ar quente vai começar a esfriar. Aí veja só que ele fala no item A, o volume de ar dentro da geladeira diminui. Eu até falei para vocês que quando o ar é aquecido, ele expande, o volume aumenta. E, consequentemente, sua densidade diminui e ele acaba subindo. Você vai ficar querendo marcar esse item aí, já que eu comentei isso, né? Mas cuidado, a geladeira tem volume fixo, tá certo? Então o ar não vai conseguir diminuir. E aí o que é que vai acontecer somente? Como ele esfria, a energia cinética das moléculas fica menor, consequentemente as colisões com a geladeira vai diminuir. E o que são as colisões? A pressão do ar. Então a pressão no interior da geladeira será abaixo da pressão externa. Então, a pressão dentro da geladeira diminui, a pressão externa meio que empurra a porta da geladeira, impedindo você de abrir. Então a alternativa correta é entender, que ele fala aí, ó, pressão no interior da geladeira estará abaixo da pressão externa, ok? Então fica aí as dicas, até a próxima aula, valeu!